Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar sobre ansiedade, vou tirar algumas dúvidas de vocês, contar minhas experiências também. E é claro que nada nesse vídeo vai justificar nada, nenhum tipo de melhora em você. Você tem que procurar um psicólogo, uma terapia, às vezes um psiquiatra, enfim. E tudo isso vai ajudar na sua mente, vai ajudar você a se entender melhor. Então eu acho que é muito importante você seguir todos esses passos. E é só minha opinião mesmo, como todos os vídeos que são relacionados à saúde ou alguma coisa que eu tenho, eu prefiro falar sobre a minha experiência e dizer pra vocês que vocês devem procurar uma pessoa responsável, um profissional, um médico, enfim. Antes de começar o vídeo, a minha pele todinha aqui tá saindo, descascando, descamando, não sei nem como que fala. Principalmente aqui na região do nariz e dos olhos, porque na minha cidade tá fazendo 42 graus todos os dias, gente, inclusive do ar ligado. E isso prejudica muito a minha pele, fica muito seca em regiões que não são normais, fica seca. Normalmente minha pele fica seca aqui, mas por conta desse calor, tá ficando muito seca na região aqui, ó. Eu não sei porquê. Mas enfim, vocês vão ver que minha pele tá descamando e é isso, tá, gente? Então vamos ao vídeo. Eu separei por tópicos aqui e a gente vai falar de um por um. Eu vou explicar sobre a minha ansiedade e depois eu vou falar um pouquinho sobre crises que eu tenho. Vou falar também sobre crises de pânico e vou falar sobre uma outra coisa que é a síndrome vasovagal, que não tem nada a ver com psicologia, tem um pouco a ver com psicologia sim, mas enfim, vou explicar também o que é e como é as diferenças. Bom, gente, há muito tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando, mas deve ter uns 3, 4 anos, talvez uns 4 anos, eu descobri que tinha ansiedade, só que eu não sabia o que eu tinha. E é aí que vai chegar o ponto que eu acho muito importante a gente saber o que a gente tem. Então, em qualquer sintomas que você perceba algo que pode ser direcionado à mente, vá no psicólogo, que, nossa, isso vai ajudar muito você. Nossa, eu comecei a sentir medos, eu comecei a sentir coisas diferentes, a minha mente, ela tava muito acelerada, consequentemente eu não dormia. Eu me tremia muito durante a noite e nisso vinha vários pensamentos que eu não fazia ideia do porquê daqueles pensamentos. Eram pensamentos de que coisas ruins iam acontecer, enfim. Eu fiquei assim por um bom tempo. Eu vou falar que essa fase durou, sei lá, uns 3 meses, entre eu começar a sentir os sintomas, ter várias crises ao mesmo tempo, passar o dia. Eu passava praticamente 24 horas por dia em estado de ansiedade e descobri o que era. Então, a minha ansiedade começou porque eu me mudei de apartamento na época. Eu fui morar num apartamento muito pequeno porque justamente minha mãe tinha perdido o emprego. Então, assim, foi pequenos traumas que começaram a me causar medo. Primeiro que eu tive que começar a dividir o quarto, e antes eu tinha um quarto só meu. E apesar disso parecer uma coisa boba, antes eu tinha o meu espaço e agora eu não tinha mais ele. Então ali eu tinha o meu refúgio e eu não tinha mais esse lugar. Depois minha mãe perdeu o emprego, então a gente começou a se preocupar com o financeiro, como ficaria nossas coisas. E aí a gente tinha mudado um apartamento menor justamente para tirar os gastos. Então esses pequenos traumas começaram a levar a ter crises de ansiedade e eu não sabia o que era, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e explicando melhor, porque foi mais perto da época. Hoje em dia eu já não me lembro e eu consigo raciocinar melhor hoje, pensar melhor naquela época e conseguir tirar essas conclusões, tá? Do que aconteceu aquele tempo. Como eu não sabia o que era, eu comecei a ter crise de pânico, que é diferente. A crise de ansiedade, gente, ela tem vários sintomas. O coração acelera, você sente muito medo, a sua respiração fica diferente, você soa, você treme. Então tem vários sintomas da ansiedade, que é normal da ansiedade. E ela para depois de um tempo. A ansiedade, ela não dura muito. Uma crise de ansiedade não é eterna. Mas como eu tava tendo medo todos os dias, as minhas crises eram praticamente todos os dias. Então eu passava mal, tipo, 2, 3 vezes na semana, direto mesmo. Eu não sabia o que eu tinha, então eu ficava mais assustada ainda, né? E aí, gente, comecei a ter crise de pânico. A minha crise de pânico a crise de pânico é diferente, pelo menos no meu ponto de vista, da crise de ansiedade, porque na crise de pânico eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Então eu sabia que eu ia morrer de alguma forma, na minha cabeça eu iria me matar. Mesmo que eu não tivesse nenhum pensamento suicida, tipo, vou me jogar daqui. Mas eu sentia perigo em coisas comuns, tipo, eu não ficava próxima da janela. Quando eu sentava, tinha um sofá da minha casa que era 2 poltronas e atrás era a janela. E a janela de casa era gigante e era alto pra caramba. E toda vez que eu sentava naquela cadeira, que eu gostava muito de sentar lá, por sinal, eu tremia
toda. Eu tinha certeza que eu ia cair mesmo estando sentada. Então era uma sensação, e aí começava a ter a crise de pânico, que eu tinha que sair do local que eu tava, eu começava a tremer muito, passar mal, as pessoas perguntavam as coisas pra mim, eu tava totalmente avoada, eu não respondia ninguém direito, eu comecei a emagrecer porque eu tremia demais, comia pouco, comia mal, comia com medo, sempre tava com medo, e eu sempre achando que eu ia morrer. E tinha uma época, que eu tava com crise de pânico já, que, por exemplo, eu vi uma faca na pia da cozinha e eu achava que aquela faca ia me machucar, eu ia me cortar com aquela faca ia me matar sozinha. E eu precisava esconder as facas. Então, tipo assim, se eu passava em algum lugar que tinha uma faca, eu colocava a faca dentro da gaveta. Então essas coisas começaram a me incomodar muito e eu comecei a pensar que estava ficando louca. Eu ficava assim, gente, eu tô ficando louca, o que aconteceu comigo? Eu tô ficando louca, e aquilo tava me perturbando demais. Então eu tinha várias crises de ansiedade, comecei a ter crise de pânico. E eu não sabia o que era, então eu começava a achar comigo que eu era louca, que eu tava ficando louca, que alguma coisa tinha acontecido comigo. Eu lembro que nessa época a minha irmã ficava me mandando um vídeo. Ela falava assim, assiste esse vídeo, você vai se acalmar, assiste o vídeo. E eu não assistia, então eu fui deixando esse vídeo tipo um mês, eu não assisti aquele vídeo, eu costumo dizer assim, que eu prolonguei os sentimentos que eu sentia. Quando eu assisti o vídeo, é um vídeo que eu já indiquei pra vocês no primeiro vídeo, já indiquei outras vezes e vou indicar de novo. Não sei se vocês conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sou da Igreja Adventista, mas eu sou muito, muito apaixonada. E eu sempre ouço as pregações de lá. Aliás, é só de lá que eu ouço pregações. E eu só não vou lá nessa igreja porque não tem aqui na minha cidade a Igreja Nova Semente, que é uma comunidade adventista. E como não tem aqui na minha cidade, eu fico vendo ao vivo, fico vendo online, então eu assisti muitas séries e tudo começou por essa série, tá? Então eu não assistia o canal naquela época e a minha irmã me mandou essa série e eu comecei a assistir. A série chama Ansiedade Pra Quê? Eu vou deixar aqui na descrição o link de são 3 vídeos, cada vídeo tem em média 1 hora, tem a pregação completa, tem o culto completo, mas eu sempre vou pra parte 20, 25, que é onde começa a pregação. E é lá que eu assisto e eles falam tudo. Nessa série de vídeos, o pastor da igreja, ele fala de uma forma muito, sabe, que você entende, você compreende o assunto. Então aquele assunto, quando ele falou pela primeira vez, que foi o primeiro vídeo, tudo fez sentido. Naquele dia a ansiedade caiu assim, total. Eu entendi o que eu tava sentindo, eu entendi que era normal e que havia como controlar, uma coisa que eu achava que não tinha controle. Na segunda parte, eles levam o psiquiatra na entrevista. E lá também a minha mente foi abrindo em relação às coisas psiquiátricas e os transtornos e tudo mais. E se eu não me engano é nessa ordem, né? Na parte da série, a terceira e última, eles levam a psicóloga. Ou é na segunda ou é na terceira, eu não tenho certeza, mas pra mim foi sempre sensacional, sempre assisto essa série. E aí, na última, eles levam a psicóloga e ela explica tudo também. E aí eles dão dicas pra se acalmar, ajudam muito, falam sobre as técnicas, falam sobre a motivação, como entender. Então aquilo foi, assim, tão fundamental pra mim, gente, mas tão fundamental pra mim que eu não consigo não me emocionar quando eu lembro. Não consigo não falar e indicar pra vocês porque mudou a minha vida. Eu costumo falar assim que aquele vídeo, aquela série, que todas as pessoas da igreja, todos os pastores, todos os envolvidos se envolveram para produzir aquilo, eles não têm noção do bem que me fizeram e o bem que fizeram para tantas outras pessoas. Mas enfim, como eu não estava lá por perto, como eu não tinha acesso à igreja, eu talvez nunca teria visto se essa série não fosse lançada na internet, não estivesse no YouTube. Então eu sou muito grata, eu até falei pro pastor uma vez, mandei mensagem para ele no Instagram, e falei assim, eu sou muito grata pela vida de vocês todos, porque essa série mudou a minha vida. E eles não têm noção do quanto mudou a minha vida. Porque eu achava que eu ia morrer, gente. Eu tava literalmente em estado... eu não sabia o que era. Eu não iria procurar um psicólogo. Eu iria procurar um outro tipo de médico. Mas psicólogo eu não ia procurar em nenhum momento. Aí logo depois de um tempo eu comecei a fazer terapia. Mas aí entra em outros critérios. Então, pra mim, essa é a diferença de ansiedade pra síndrome do pânico. Porém, a ansiedade, ela é a mãe de todas as neuras, tá, gente? Então, assim, você começa com ansiedade e você pode começar a ter outros problemas psicológicos. Você pode ter síndrome do pânico, toque. Você pode ter outras neuras por conta da ansiedade que começou. Começou a te dar ansiedade, você já tá nervoso, começa a agir de outra maneira e aquilo começa, sabe? É como se fosse crescente. Então, assim, se você tratar com carinho tanto a sua ansiedade, como a sua síndrome do pânico, quanto o seu toque, depressão, qualquer problema psicológico, se você tratar
realmente fizer o tratamento, aquilo vai passar, aquilo vai mudar, você vai se transformar. Se você tiver foco, você vai melhorar. E uma coisa que pra mim é muito importante, ter fé em Deus em todas essas etapas era muito importante. Então, pra mim, essas são as diferenças entre ansiedade, síndrome do pânico e todos os males que você pode ter no psicológico. Começa assim, tendo uma pequena crise de ansiedade. Outra coisa, ansiedade é normal, todo mundo tem. Então, se você fica ansioso de vez em quando, mas é uma coisa que daqui a pouco passa, é tranquilo, é normal, todo mundo tem. A diferença é que, às vezes, em alguns casos, algumas pessoas, elas passam do limite normal. A ansiedade tá aqui, aí ela passa do limite normal e ela fica ali te causando vários danos. Você não consegue tomar atitudes, você não consegue fazer coisas, você sente medo excessivo. E aí que você precisa tratar a sua ansiedade. Agora eu vou entrar numa outra parte, que depois de algum tempo eu tava bem da ansiedade e eu tive um pós-traumático. Eu me traumatizei por uma situação que aconteceu e eu precisei, gente, eu tava extremamente... eu tava ansiosa, mas eu tava ansiosa com um medo profundo e eu comecei a ter muito medo. E eu falei, eu vou fazer terapia. Eu nunca tinha feito. Aí eu comecei a fazer terapia. Eu fiz terapia por uns 6, 7 meses. E na época eu também falei pra vocês que estava fazendo terapia. Lá no meu Instagram tem um destaque que chama ansiedade. Você pode ir lá, que também tem bastante assunto legal que eu trato lá no Instagram. Aí eu marco o @ dos psicólogos que eu me tratei na época. E aí, toda vez que eu precisava de uma coisa, eu me tratei por um tempo com esses psicólogos. Foi super legal. É o Léo. Inclusive, saudades dele. E aí eu decidi parar de fazer terapia. Gente, eu fiquei muito bem durante todo esse tempo, sempre tive bem. Raras vezes eu tinha uma ansiedadezinha ali, uma ansiedadezinha aqui, mas eu já sabia que era ansiedade, então eu conseguia controlar sozinho. Eu já sabia que era ansiedade, então eu tentava me acalmar. Eu sabia que aquilo ia durar um pouco e depois ia passar. Então foi basicamente isso. Depois de terminar a terapia, eu fui me virando sozinha e muito bem, até hoje. Essa semana que passou, eu tive crise de ansiedade e, consequentemente, aliás, uma coisa que meu psicólogo falava: Bárbara, todas as suas crises de ansiedade, elas têm um fundamento. A sua ansiedade não veio do nada, não foi uma coisa que você imaginou, que é totalmente impossível de acontecer. Era alguma coisa que podia acontecer e a minha mente aumentava aquela coisa. Por exemplo, eu vou usar um exemplo que não é real, mas eu vou usar um exemplo que tá acontecendo agora. Tá tendo coronavírus e você tá com medo de pegar coronavírus. E aí você sentiu medo, você teve um contato com algum, sei lá, um produto, teve contato com alguma pessoa que tava sem máscara, você teve contato com alguém que veio entregar comida na tua casa, você saiu pra algum lugar e não ficou de máscara, enfim. E você começou a pensar que poderia pegar coronavírus. E aquele medo de pegar coronavírus, ele aumenta tipo umas 10 vezes. Você começa a realmente imaginar todas as consequências ruins de ter pego aquilo. Você começa a se culpar por ter pego, você começa a imaginar que você vai pegar, que você vai ter todos os piores sintomas, que você vai ficar sem respirar, que você vai ficar sem ar, que você vai ter que ser internado, que a sua situação de saúde vai piorar ao máximo e que você vai morrer. Então a sua imaginação, ela te leva lá no fundo do poço de qualquer situação que você tiver. E era isso que dava em mim. Eu tinha um medo que era real, de alguma coisa que poderia acontecer. E aí aquele medo me jogava no fundo do poço, eu começava a cavar o fundo do poço realmente. Porque eu ia para lugares que era muito imaginário, era um monstro muito grande e que aquilo não iria acontecer. Mas se acontecesse não seria daquela maneira, sabe? Então minha mente, ela me levava por lugares escuros, literalmente. Então, na época que eu fazia terapia, eu falava com meu psicólogo, então todas as minhas crises eram por algum motivo. Tinha algo acontecendo ali, eu contava pra ele: olha, isso tá acontecendo, e eu comecei a sentir muito medo. Ele falava: olha, seu medo é real, isso realmente pode acontecer, mas fica calma, mantenha calma. Uma vez eu precisava fazer um exame, inclusive, e eu tinha medo de agulha. Eu peguei e falei pra ele: eu preciso fazer um exame, eu tô começando a imaginar muita coisa ruim. Ele falou: calma, relaxa, não vai dar nada no seu exame. Me lembro como se fosse hoje. O tanto que eu passei mal por dias, porque o dia do exame não era no dia, era pra bem depois. Eles marcaram pra, acho que uns 10 dias depois. Então eu passei aqueles 10 dias tremendo de medo todos os dias por causa do resultado do exame. Eu fui, fiz o exame e não deu nada no resultado, graças a Deus. Mas na época eu passei muito mal por conta disso. Então basicamente as minhas crises de ansiedade que eu tive eram consequentemente, era consequência de um medo provável, né? Mas tem gente que não, que ela começa a imaginar coisas que não são prováveis. E por isso que você tem que tratar. Normalmente, eu tô falando aqui de mim totalmente, não é? Ninguém me fala isso.
A crise do pânico é mais isso, sabe? Aquele medo que não é provável. Tipo assim, você tá dirigindo, você imagina que você vai bater o carro, que você vai se acidentar e você precisa parar o carro. Então é um medo assim, eu achava que eu ia me jogar da janela mesmo sentada, sabe? Parece que não é provável, aquilo não iria acontecer com tanta facilidade assim. Então eu comecei a pensar que a crise de pânico era bem menos provável, mas a minha mente me levava para esse estado extremo de medo do que a ansiedade, que era realmente estado de alerta, né? Para completar o combo das minhas histórias, eu tenho síndrome de vasovagal, que é o seguinte, essa síndrome é basicamente assim, se eu me assusto, se eu tiver com medo de alguma coisa, se eu sentir muito medo, eu desmaio. Então, eu tive várias situações, por exemplo, agulha, tirar sangue, e eu desmaiar nessas situações. Eu não tenho medo de agulha, tipo, se você mostrar uma agulha pra mim, ficar fazendo assim com a agulha, olha a agulha e tal, eu não tenho medo. Inclusive, eu cheguei a tomar a injeção de agulha, tirar sangue. Mas tirar sangue, por exemplo, eu desmaiei, mas eu não tenho medo do sangue também. Então, assim, eu não sei do que eu tenho medo, mas eu entro em estado de medo, que é um pouquinho psicológico também, né? E aí eu desmaio. E a minha pressão baixa, eu desmaio, basicamente isso. Então, tipo, eu não tenho controle disso. Mas não é qualquer coisa que me dá medo. Por exemplo, eu morro de medo de insetos. Morro. Eu tenho mais medo daqueles bichinhos bem pequenininhos que voam do que barata, do que rato, do que sapo, do que cobra. Eu tenho bem mais medo desses bichinhos pequenos que voam. Tudo que voa, na verdade, barata voadora eu também tenho medo. Mas tudo que voa eu tenho muito medo desses bichinhos pequenininhos. Eu não tenho medo de passarinho, por exemplo. Eu quase não tenho medo de bicho, pra ser sincera. Mas eu tenho pavor de insetinhos. Eu tremo, eu me arrepio toda, mas ainda assim não é suficiente pra eu desmaiar. Então é um medo que eu tenho, que eu super consigo matar um bicho se for necessário. Enfim, já cheguei a dormir vários dias fora do meu quarto porque entrava bicho pela janela que eu não conseguia matar. Aí eu simplesmente fechava meu quarto, saía e ia dormir na sala, em qualquer lugar, mas não dormia no meu quarto. Mas ainda assim não era o suficiente pra eu passar mal e minha pressão baixar, por exemplo. Não era suficiente. Agora eu vou lá no Instagram, onde eu deixei uma caixinha de pergunta nesse momento mesmo. E eu vou responder algumas perguntinhas porque chegou bastante. Eu achei que não ia dar tempo, porque eu acabei de pôr a caixinha. Mas já vou aproveitar e vou responder vocês também, porque tem bastante pergunta, tá? O que você sente na hora que tá tendo uma crise de ansiedade? Como eu já falei no comecinho do vídeo, eu sinto um sinal de alerta total do corpo. Então, mãos frias, sensação de desmaio, sensação do coração acelerado, medo, respiração forte, soa. O que te causa ansiedade? São diversos sintomas diferentes. Pode ser, por exemplo, um medo, pode ser uma situação nova, pode ser um medo de um futuro imaginário. Muitas situações podem me dar ansiedade, mas não quer dizer que todas essas situações vão me dar ansiedade, tá? Você se sente enjoada quando está tendo uma crise ou chora muito? Acontece muito comigo. Olha, já me senti enjoada e já chorei muito, então depende. Já aconteceu de eu sentir as duas coisas ao mesmo tempo. É porque assim, como começa a acelerar muito o seu corpo, eu tenho sempre, me dá um pouquinho de enjoo, porque eu sinto que eu tremo demais e aí começa a me dar enjoo, sabe? Eu acho que é porque tá mexendo dentro da gente. E eu choro se for uma situação que eu não queria estar passando por aquela situação, senão eu fico em estado de muito acelerada mesmo. Bárbara, quando você tem crise de ansiedade, o que você costuma fazer para acalmar um pouco? Primeiro, eu tento focar que aquilo não é pra sempre, que aquilo não vai ficar eternamente. Quando a gente tá em crise de ansiedade, parece que aquilo nunca mais vai sair da gente, que a gente vai todos os dias estar daquele jeito, que não vai passar, que a gente vai sentir aquele medo absurdo, mas não, vai passar depois. Eu tive ansiedade de noite, ficou até de madrugada e no dia seguinte eu acordei como se nada tivesse acontecido. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, era só ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência e centralizar. A gente não centraliza, né? Uma coisa que é um exercício que eu aprendi nos vídeos que eu indiquei, mas eu vou passar pra vocês, é você se presenciar. Qual é a tua ansiedade? Tipo, uma ansiedade está acontecendo. Então você começa, tipo assim, passa a mão. Eu vou pegar aqui uma almofada pra fazer. Passa a mão na almofada e começa a sentir o que tem nessa almofada. Então, por exemplo, assim, essa minha almofada, ela é cinza e ela tem uns pelinhos. Então você começa ali a centralizar. Ela tá macia, ela tá cheirosa. Aí você cheira. Ela tá macia. Aí você abraça, aperta a almofada. Você sente a almofada. Qualquer coisa que você tiver perto de você, você começa a pensar. Mas presta atenção no que você tá fazendo, tá? Então assim, ó, essa almofada, ela tem pelinho. Então você começa a focar naquilo. Se não funcionar, você pode fazer respiração, de contar a respiração.
você respira 4 vezes, você inspira contando 4, então 1, 2, 3, 4, você inspira, segura 4, 1, 2, 3, 4, você segura, e depois você solta contando 4, 1, 2, 3, 4, você solta. E aí você faz isso várias vezes, mas sempre contando para que os números fiquem na sua mente. Então, inspira 4, segura 4, solta 4, sabe? Então você fica fazendo esses exercícios. São exercícios que funcionam muito. Você pode também tampar um lado no nariz, respirar, segurar, soltar com o outro. Faz de novo e vai fazendo isso contando algumas vezes. Você faz isso 10 vezes, tá? Tipo assim, respirou, troca, solta, respirou, troca, solta, e faz isso 10 vezes. Tem vários exercícios pra você fazer pra ficar calmo. Nem sempre eu faço, normalmente eu fico em estado de ansiedade e tentando me acalmar. Então eu converso comigo, o que funciona bastante pra mim também. É falar, calma, isso não vai acontecer, vai dar tudo certo. Calma, por que você tá pensando isso? E se não for assim? Mas e se o que você tá pensando de ruim nem acontecer só coisa boa? Você lembra de todas as vezes que você pensou coisa ruim e nenhuma delas aconteceu? Então começa a conversar comigo. Às vezes funciona também, tá? Quais são os sintomas físicos quando você tá ansiosa? Gente, uma coisa que eu percebo muito é que parece que eu lutei. Se eu tenho uma crise de ansiedade, na hora eu tô acelerada pra caramba, tremo bastante, tremo mesmo, tremo de ficar tremendo assim, sabe? E daí eu durmo mal, eu durmo me tremendo, normalmente quando eu tenho ansiedade de noite é a pior coisa, porque eu durmo tremendo e aí eu fico mal de noite. E aí eu acordo muito cansada, parece que eu lutei. Eu acordo com dor no corpo, de cabeça, dor nas costas. Eu acordo com dor em tudo, parece que eu realmente estava lutando com alguém. Eu preciso falar uma coisa pra vocês, isso é uma dica muito importante. Quando você estiver tendo crise de ansiedade, ou depois que você tiver, espreguiça. Mas eu tô falando pra você espreguiçar real, deita na cama. Sabe quando você aperta assim pra espreguiçar? Espreguiça. Espreguiça tudo que você tiver pra espreguiçar, segura assim sabe quando você segura assim? Faz isso com a perna. Segura a perna assim, sabe? Força bastante o músculo. Faz isso por alguns minutinhos, isso ajuda a relaxar muito. Eu garanto pra vocês. Então eu espreguiço, eu seguro assim, sabe? Eu vou pra um lado seguro, mas segura mesmo, segura que você sente que tá segurando, faz assim, faz força no braço mesmo, estica, faz força, põe pra frente a perna, faz força. Isso relaxa muito os músculos, ajuda bastante a sair aquela tensão. Você tem que descarregar essa tensão. Nossa, funciona muito comigo. Eu quase que faço isso de espreguiçar todos os dias mesmo sem motivo. Ajuda muito. Já tomou algum tipo de medicamento? Não tomei porque o meu psicólogo disse que eu não precisava. Eu não tenho amor próprio e isso me leva a ter vários problemas relacionadamente. No seu caso, psicólogo, tá? Existem faculdades que dão as terapias de graça para você se consultar com os alunos de psicologia, tá? Então, assim, procura uma faculdade, mesmo que seja um pouquinho longe da sua cidade, você vai fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pode te ajudar muito. A ansiedade já te impediu de fazer algo que normalmente faz? Não. As coisas que eu faço normalmente eu consigo fazer. Eu não sou uma pessoa que eu tenho, por exemplo, fobia social. Eu não tenho fobia social. Eu sinto medo de coisas. Então, assim, se eu tiver que ir numa situação que é nova pra mim e que eu tenho medo, aí eu tenho crise de ansiedade. Vamos pôr aqui, por exemplo, o exame, como eu já usei, de exame de sangue, porque eu tenho vários históricos ruins. Eu já desmaiei várias vezes em questão de exame de sangue. Injeção, vacina. Então, nesse caso, não é uma sensação nova, eu já tive, né? Mas eu tenho muito medo, então eu sempre passo mal. Não que eu tenha crise de ansiedade todas as vezes, mas eu sempre tô com o coração acelerado, com as mãos frias e muito medo. E aí que acontece de eu desmaiar por conta do medo. Não todas as vezes, já aconteceu de eu ir tirar sangue e ficar assim super de boa, assim como eu fui super de boa tomar a vacina e na hora tive uma crise de... Não, foi naquele dia eu desmaiei de medo e foi um desmaio feio que eu nunca mais esqueci na minha vida. A sua ansiedade prejudica na alimentação porque eu não consigo comer quando eu estou assim. Na época, na primeira vez que eu não sabia o que era, prejudicava muito, porque eu comia muito pouco, eu já era magra e eu percebi que eu cheguei até a emagrecer assim, eu tava num estado que era assim, muito, muito ruim. Depois de um tempo, quando eu tinha crise de ansiedade, não conseguia comer muito bem, porque realmente mexia assim com o meu organismo.
eu sentia, gente, eu dormia com ansiedade, eu acordava, parecia que eu tinha emagrecido 10 quilos e eu não tô brincando. Eu acordava muito magra, todos os meus ossos estavam à mostra porque eu tinha tremido muito durante muitas horas seguidas e eu tinha passado mal durante muito tempo. Tipo, de 4 a 5 horas eu tinha passado mal durante todo aquele tempo, porque eu dormia um pouco, acordava ansiosa, dormia um pouco, tremia mais um pouco, então eu acordava, parecia que eu tinha perdido 10 quilos. Da última vez que eu tive ansiedade, eu tremi muito, que foi a semana passada, e eu acordei sentindo que eu tinha emagrecido de tanto que eu tinha tremido. Mas eu tenho notado em 2020 que a minha reação em questão à alimentação mudou muito, então eu estou comendo muito mais. E pode acontecer de, se eu tiver crise de ansiedade, não comer na hora, mas depois me encher de comida. Não é o que tem acontecido, né, mas eu imagino que seja porque eu estou comendo bem mais. Inclusive eu engordei 4 quilos, pra quem não sabe. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado algum de vocês, tá? E como todo final de vídeo, aliás, não todo final de vídeo, mas quase sempre, eu sempre deixo um recadinho, uma dica, um conselho, e o meu de hoje é o seguinte: assista os vídeos aqui embaixo, se você sofre de ansiedade, se você sofre de qualquer outro transtorno, que você quer se cuidar, que você quer mudar isso, assiste o vídeo. Lembra que você precisa ter fé, ter paciência e ter calma, porque nada está no nosso controle, a gente não tem o controle de tudo. Então quando as coisas saem do nosso controle, a gente não precisa se desesperar, porque nunca foi nosso o poder de controlar as coisas. Isso é um poder de Deus, e a gente tem que entender que mesmo que tudo dê errado, que tudo que a gente quer dê errado, ou que tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente imagina que pode acontecer, nem sempre vai acontecer. E se acontecer alguma coisa que você não quer que aconteça com você, se você tiver fé o suficiente, Deus vai te dar paz para passar por aquele momento. Então, confiança em Deus é a primeira coisa para qualquer doença, para qualquer sintoma de qualquer coisa. Desde uma ansiedade é uma doença bem mais séria. Se você tiver fé em Deus, de que tudo no tempo certo vai acontecer, e mesmo que não seja para ter um final tão feliz assim, a gente não... Porque assim, muitas vezes acontece coisas que a gente não quer que aconteça. A gente não quer que aquilo aconteça. E às vezes acontece. Mas se a gente tiver paz, a gente passa por aquilo com tanta força que a gente nem viu o que aconteceu. Então é essa a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje no final desse vídeo. Não importa se você tá tendo uma crise de ansiedade ou tá passando por qualquer outra coisa, que você não tem o controle, lembra que o controle não tá na sua mão. Então tenha fé, tenha paciência, que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. E você vai ter paciência pra passar pela situação ruim, você vai ter calma, se você confiar de que tudo no final dá sempre certo. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, ter ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de me seguir no Instagram, que eu sempre deixo passando por aqui. Me segue aqui no canal também, deixa seu like. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.